Aí, ô Bárbara Sarini, que mais? Domini afirmou que vai entregar a prova dos casais. Ah, essa é a grande história. E vai pedir para o público tirá-lo do reality show. A Adriana chorou e disse que Domini não devia ter avisado que ia desistir um dia antes e era melhor só ter pedido para sair no ao vivo de hoje. Abrindo aspas. Ele foi tão cruel, fez isso para eu sofrer. Olha que complicado isso, né, cara? Porra, é difícil esses dois, hein? A Emily falou que se ele quisesse desistir mesmo, ele teria feito igual a Gretchen e já tinha saído. A Ana Paula disse que a Adriana tem um coração muito grande, mas não age da mesma forma com o Domini. Abrindo aspas. Olha o que a Carol fez com vocês. Você consegue olhar na cara dela. Isso eu não entendo. Por que com seu marido, pai de seus filhos, 19 anos de casamento, você não tem compaixão? Que isso, Ana Paula? Que doideira. Adriana rebateu e disse que Domini sabe que fez cagada com Carol e agora quer inverter a situação dizendo que está com saudade dos filhos, mas que isso é mentira e que Domini está com vergonha e que toda vez que faz merda ele foge do problema. Olha só, muita gente falava em repetição de padrão, né? Em ficar imaginando, porra, como que esse cara não deve ser mala aqui fora também. E a gente tá vendo aqui a Adriana num momento de, como que eu posso dizer? Fragilidade, de né? Fragilidade, né? Eu ia falar de insegurança institucional, mas fragilidade acho que faz Institucional mais... é muito bom. Fragilidade acho que faz mais sentido. Em que ela deixa escapar umas coisas que ela já tinha falado em outros momentos, né? A Adriana também disse que o Domini tomou a decisão de desistir sem pensar no que ela sente. E que ele teria dito que ela pode pedir a separação quando eles saíram do reality show. Veja só como é truculento o Domini, né? O Domini, eu tenho a sensação que ele só pensa nele no final das contas. Que ele age do jeito que é o que ele precisa fazer para as coisas que ele acha que tem que ser feitas e fica meio cego, sabe? Eu acho que falta até uma... Não sei, acho que uma maleabilidade. Acho que o Domini é um cara muito duro, um cara muito assim, turrão, né? E isso é obviamente muito ruim para quem está no entorno dele. A gente já tinha visto no dia daquele... rompante de fúria, foi quarta-feira passada, né? Sim. O quanto que isso afetou a Adriana. A Adriana, acabaram de falar aqui 19 anos de casamento, toda uma história, toda uma vida junto com o Domini. Ela se colocou numa posição de defender, justificar, mas dava para ver o peso disso. Dava para ver o quanto que isso é custoso emocionalmente para a Adriana. E tudo que ela falou ontem, acho que expõe ainda mais essa situação, Bárbara. Eu senti muito por ela nesse desabafo aí, porque dá para ver verdade. Como você disse, ela estava num momento de muita fragilidade. Eu acho que nesse momento de fragilidade você não fica ali pensando muito no que vai dizer e no que estão achando. Deu para ver que em algumas conversas ela até cochicha mesmo. A intenção é que o público não escute, que a câmera não consiga captar, porque é um desabafo mesmo ali. E eu senti por ela, porque você entra numa disputa de casais, é para você estar com o seu parceiro. As decisões deveriam, né, ser tomadas juntas. Se você vai desistir, isso impacta diretamente na vida do outro. A Gretchen, pelo menos, tomou essa decisão muito ali junto com o Esdras. Foi uma decisão dos dois. A Gretchen fez questão de avisar o Esdras antes. Mas ela ouviu o Esdras. Teve várias conversas dos dois em que ela pergunta para ele, né, o que você acha? E ele fala, não dá mais para mim e tal. Então, assim, acho que esse papo não se teve desse lado aí do Domini e da Adriana. Ele tá pensando nele, seja para fugir do problema, seja por não estar aguentando a pressão do confinamento, seja lá qual for o motivo. Perfeito. Que a gente sabe o que é, mas poderia ser qualquer outro. Poderia ser simplesmente estou com saudade dos filhos. Eu acho que isso deveria ser uma decisão tomada em conjunto, né? Então, eu senti muito por ela ali, porque ela não soltou a mão dele. Mesmo ele fazendo coisas que eu acredito que tenha deixado a Adriana mal, que ela teve ele que defender, às vezes até sem querer e tal, mas ela não largou a mão dele. Ela defendeu, ela ficou junto. E aí, nessa hora, ele faz isso e a deixa nessa vulnerabilidade, nessa fragilidade ali pela casa. Achei muito chato. Foi desagradável mesmo. E aí, enfim, fica essa questão, né, o Bárbara Sarini. Eu acho que deveria ter alguma medida oficial dos programas de reality show que impedisse esse tipo de atitude do Domini.
Porque, para mim, essa desistência assistida, essa desistência combinada com o público, mata a emoção do programa, que é, o momento da eliminação, o momento da decisão de quem tem mais torcida, quem tem menos, quem está fazendo o melhor papel. Se o cara abre mão disso e pede para o público cair fora, como o Domini está fazendo, eu acho que ele atrapalha ainda mais do que se ele fosse até a salinha lá e pedisse para sair. Sim. Eu acho que é ainda mais grave, de verdade, porque ele, bagunça ali o ritmo do negócio. Então, se existe uma multa contratual para a atitude da Gretchen, que eu apoio, acho justa, acho correta, essa atitude do Domini deveria ter uma multa valendo o dobro. Deveria ter no contrato essa cláusula. Verbalizou que quer pedir para o público te eliminar, pague aqui R$460 mil. Eu concordo, deveria ter, porque isso e não é a primeira vez. Sempre tem isso. Em todo reality, é Big Brother, é Fazenda, na Fazenda sempre teve. Fica chato, pô. E aí ele que fala que quer ajudar, né, os amigos dele que continuam no jogo, isso também atrapalha, porque para eles lá dentro não se tem uma resposta. Fica tipo, o público eliminou porque ele pediu para sair. Não, o público eliminou porque não tá do seu lado, porque discorda das suas atitudes. Exato. Isso tinha que ficar claro. Exatamente. Né? E eu até falei aqui que foi muito chato o que o Domini fez e tal, mas eu nem sublinhei aqui que o pior de tudo é esse comentário do tipo, não gostou? Lá fora pede o divórcio. É muito pesado isso. É tipo assim, eu não tô nem aí pra você, porque você é jogar no abismo. Importa e nem aí pra essa relação que a gente tem. Exatamente, Bárbara. Perfeito, concordo plenamente. É a apelação final, né? Ele tá apelando com tudo. Veja só, ele quer desistir do programa e ele falou, e se não gostar, desisto de você também. Sim, cara. Dá pra ver que é um desespero muito grande, né? Aham. E consequentemente, uma covardia também. Claro. Porque ele está fugindo dos problemas, virando as costas para eles. Ele não quer lidar com a atitude que ele teve no Power Couple e ele não quer lidar com a mágoa que ele está provocando na sua esposa. E ontem eu falei aqui, se o pedido de desculpa não for verdadeiro, as atitudes vão acabar mostrando. E acho que essa atitude mostra. Aí está. Aí tá, porque se fosse verdadeiro, ele ia entender qualquer que fosse a reação da Carol. Mas quando ele já pede desculpa esperando que tudo fique bem e não sai como ele planejou, aí ele quer sair. Exatamente. E, aliás, que cena horrorosa ele pedindo desculpa, hein? Hein? Canastra, porra. Sem conseguir olhar no olho da Carol. Eu gostei da atitude da Carol. Também gostei. Porra, Carol deu um baculejo emocional ali. Gostei. Tá bom. O que foi? Não só o Domini, mas a Gretchen que desperdiçou 3 programas, diz a Débora. Roberto Nazário falou que já cansou essa ladainha do Domini, parece teatro. Parece teatro porque na minha humilde opinião. Dá pra cravar numa thumbnail que o Domini é covarde? Não. Se importa? O Domini é covarde. Não, mas ele é covarde. Vamos justificar aqui. Ele é covarde porque tá pedindo pra sair do programa pra fugir dos seus problemas, tá sendo covarde com a adversária de jogo e também com a própria esposa. E aí é só voltar um pouquinho aqui no vídeo que a gente falou bastante, né, sobre a maneira que ele agiu com ela e tudo mais. Mas, resumindo, ele foi covarde, ele tá sendo covarde com tudo. Boa. Então vamos no chat aqui, quem estiver assistindo no YouTube, vamos subir nos trending topics aqui, Domini covarde. Vamos subir nos trending topics, Domini covarde, Aê, e vamos no superchat. Tem superchat já?